Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Granve Medicina e hoje nós vamos resolver uma questão sobre proteínas. Vamos lá, uma questão da Unicentro. Beleza? Diz o seguinte: as proteínas são macromoléculas formadas pela união de várias moléculas menores. Elas participam da composição de muitas estruturas dos seres vivos. Têm função metabólica, de defesa, reguladora e energética. Sobre as proteínas, assinale a alternativa incorreta, então indique a alternativa falsa. Então, lá, proteínas elas são polipeptídeos formadas por ligações entre aminoácidos. A gente tem aqui a estrutura de um aminoácido. O aminoácido ele tem um carbono central ligado a um grupo amino, daquele das funções orgânicas mesmo. Aqui a gente tem um radical ligado e um grupo carboxila também ligado. A gente pode ter aminoácidos essenciais, que são aqueles que precisam ser obtidos pela alimentação, pois não são produzidos pelo organismo humano. A gente também tem aminoácidos não essenciais, que são aqueles produzidos pelo próprio organismo, não necessitando ser obtidos pela alimentação, ou seja, não são obtidos pela alimentação, sendo totalmente produzidos pelo organismo. Formando uma proteína, a gente tem primeiro uma estrutura primária, que é aquela que tem uma sequência linear de aminoácidos. A ordem dos aminoácidos importa, ou seja, se eu mudar a ordem dos aminoácidos, eu vou gerar proteínas diferentes. Vamos pegar agora um exemplo. Tem um aminoácido aqui, vou juntar com outro aminoácido e eu vou formar uma estrutura maior, uma estrutura primária de uma proteína. Vejamos, aqui o que aconteceu? A gente tinha um ácido carboxílico e aqui a gente tinha o grupamento amino. Vejam que a gente pegou aqui a hidroxila do ácido carboxílico e juntou com um hidrogênio do amino, grupo amino, gerando água. E aqui a gente conseguiu juntar as duas moléculas, os dois aminoácidos, permitindo que a gente formasse uma ligação chamada ligação peptídica. A gente também tem uma estrutura secundária, em que a gente tem informações de ligações de hidrogênio entre elementos da estrutura. Então, a gente vai ter uma estrutura em alfa-hélice e uma estrutura beta-pregada. Tá, mas o que quer dizer então? Quer dizer que eu pego uma estrutura primária e eu faço ligações de hidrogênio entre alguns elementos da estrutura, podendo ser alfa-hélice ou beta-pregada. Continuando, a gente pode ter uma estrutura terciária em que tem um enovelamento da cadeia polipeptídica. Assim, gera uma estrutura tridimensional. Aqui seria o correto? A parte hidrofóbica fica para dentro e a parte hidrofílica para fora. Como a gente consegue ver aqui, a parte hidrofóbica fica para dentro e a hidrofílica fica para fora. A estrutura quaternária é aquela formada pela união de cadeias polipeptídicas. Vejamos aqui, a gente tem várias estruturas enoveladas, provavelmente estrutura terciária, só que uma de um polipeptídeo A e de um polipeptídeo B, que eles se juntaram formando uma estrutura quaternária. Funções de uma proteína podem ser de transporte de oxigênio, exemplo a hemoglobina. A hemoglobina ela é uma proteína quaternária com estrutura quaternária. Por quê? A hemoglobina ela é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias beta, ou seja, várias cadeias de globina unidas. E vejamos, se a gente mudar a sequência de um aminoácido, a gente vai ter alteração da estrutura da hemoglobina. Por exemplo, aqui a gente colocou uma valina na estrutura. A gente trocou esse glu por valina. O que aconteceu? A gente mudou a forma. A gente tinha uma hemácia bicôncava, colocando uma valina, a gente mudou a estrutura, que agora fica em forma de foice. Anemia falciforme, por exemplo. Então, contração muscular também tem proteínas, por exemplo, actina e miosina, que são importantíssimas para a contração muscular. Continuando, enzimas também. As enzimas elas reduzem a energia de ativação de uma reação. Vejamos, aqui a gente tem uma reação A em preto, linha preta. A gente está aqui, vejam que a energia de ativação é bem grande e formou os produtos. Na reação B, que é essa vermelhinha, a gente tem uma energia de ativação menor, porque foi usada a enzima. A enzima ela contribui para a redução da energia de ativação de uma reação. Só que para a enzima, que é muito importante
porque reduz a energia de ativação, para ela agir adequadamente, ela precisa estar em um pH ótimo e uma temperatura ótima para funcionar. Se não estiver em um estado ótimo, vai ocorrer uma desnaturação. O que é desnaturação? É a perda do formato, perda da estrutura dessa proteína. Vamos resolver as questões, então. Alternativas, né? Vamos ver quais estão certas, quais estão erradas, lembrando que a questão que é a alternativa é incorreta. Letra A. As proteínas podem ser chamadas de polinucleotídeos quando são pequenas? Incorreta, porque as proteínas elas são chamadas de polipeptídeos e não polinucleotídeos. Vamos lá. Próximo. Então, essa daí é a alternativa que a questão estava pedindo. É incorreta. Letra B. As enzimas aumentam a velocidade das reações, sendo influenciadas pela temperatura e pelo pH. Corretíssimo, porque como a gente viu, as enzimas são proteínas, elas reduzem a energia de ativação de uma reação e elas precisam estar em um pH ótimo e temperatura ótima para funcionarem adequadamente, sem perderem a estrutura. Então, letra B é correta. Letra C. A ligação peptídica é caracterizada pela reação do grupo amina de um aminoácido com o grupo carboxila do outro, sendo liberado uma molécula de água. Correto, porque como a gente viu aqui na estrutura primária, a estrutura primária ela é uma sequência linear de aminoácidos. Se a gente muda a ordem desses aminoácidos, a gente vai ter uma outra proteína. E como que a gente vai formar essa estrutura primária? A gente vai formar a partir da união de dois aminoácidos. Vejamos aqui, a gente tem um aminoácido A e um aminoácido B. Eles se juntam, em que vai ter uma reação entre o ácido carboxílico desse aminoácido A com o grupo amina do ácido carboxílico B, em que o OH vai se juntar com um dos Hs do grupo amino, formando água. E a gente vai ter a união desses dois aminoácidos, formando uma ligação peptídica. Então, letra C correta. Vamos de letra D. A desnaturação é o fato de inativação das proteínas, podendo ser provocada por altas temperaturas. Corretíssimo. Como a gente viu, novamente, enzimas elas reduzem a energia de ativação de uma reação e elas precisam de um pH ótimo e temperatura ótima para funcionarem. Se não estiver nesse pH e temperatura ótima, a gente vai ter um processo de desnaturação. A desnaturação trata-se da perda da forma da proteína, perda das propriedades dessa proteína. Alternativa letra E. A troca de um aminoácido na hemoglobina gera hemácias em forma de foice, doença denominada anemia falciforme. Corretíssimo. A gente tem, lembrando novamente, transporte de oxigênio sendo feito pela hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína de estrutura quaternária que a gente tem cadeias de globina, que são proteínas de estrutura terciária unidas formando uma proteína quaternária. Se a gente tem a mudança de um aminoácido, por exemplo aqui, sendo adicionada valina, a gente vai mudar a estrutura da cadeia beta. Mudando a estrutura da cadeia beta, a gente vai transformar a hemácia, que estava bicôncava, a hemácia, lembrando que transporta a hemoglobina, ela vai mudar de estrutura, ficando em formato de foice, apenas pela mudança de um aminoácido. Então, a anemia falciforme é um exemplo de como a mudança do aminoácido de ordem ou a adição pode ocasionar uma mudança estrutural de uma proteína. Então é isso, pessoal. A alternativa letra A é a alternativa incorreta e é o que a questão estava pedindo. Espero que tenham gostado da revisão, bem como da explicação. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e deixem a curtida. Obrigado!